O fim da taxa das blusinhas pode ser decidido antes mesmo do 11/11 e também da Black Friday. E hoje eu estou aqui em São Paulo, amanhã vou para Brasília, onde no dia 28 vai acontecer a votação que vai definir o futuro da importação no mercado nacional. Pois é, meus amigos, o que eu vou fazer lá em Brasília? Sou apenas um simples mortal, mas aconteceu de que nos últimos meses pessoas influentes entraram em contato comigo me procurando para saber a minha opinião sobre a taxa das blusinhas e pedindo até mesmo o meu apoio a favor da causa, e com certeza que eu estou indo lá para isso, né. Infelizmente, a realidade da política brasileira é que muitos deputados, muitas pessoas influentes que estão no poder, não sabem nem mesmo o impacto que a taxa das blusinhas causou na vida de um cidadão normal, não sabe nem mesmo o que é a taxa das blusinhas direito. A verdade é essa, tá? E, no final das contas, a taxa das blusinhas foi uma das piores vergonhas do governo atual, que é o governo Lula, né? Por sinal, tudo isso surgiu, essa votação que vai acontecer no dia 28, aconteceu graças a um podcast com o Lindenberg e o Kim Kataguiri, onde o próprio Lindenberg, que faz parte do PT, deixou claro que o Lula não é a favor da taxa das blusinhas, né? Coisa que tem muito o que se discutir, afinal, existe um lado, né, que é o lado das palavras e o lado das ações, mas graças a isso, né, o Kim Kataguiri, que estava conversando com ele, falou: Não, então tá bom, vamos lançar um projeto de lei aí, eu quero ver se o Lula vai apoiar, né? E aí surgiu esse projeto de lei que vai ser votado no dia 28, tá? Ah, a gente vem de um histórico que, pô, o brasileiro que gosta de importar tá muito ferido, tá muito machucado, a gente já não tem muita esperança, para falar a verdade, né? Mas se tem um momento para a taxa das blusinhas ser revogada, pelo menos na categoria abaixo dos US$ 50, é agora, porque em breve nós vamos ter reeleição e todo mundo vai se lembrar dos impostos altos na hora que chegar a Black Friday e o 11/11, que é o dia do solteiro chinês, que muitas das vezes é até mais forte que a Black Friday, né? Bom, meus amigos, deveria estar aqui fazendo um conteúdo de produtinho para você comprar na Black Friday, mas tem algo muito maior acontecendo, e se a taxa das blusinhas for revogada e tiver 0,0001% de influência minha, eu vou acreditar que eu já venci na vida, né? Porque eu acredito que a taxa das blusinhas, ela não era só importante para a gente comprar Xeon chinês, para a gente comprar PC Gamer chinês barato. Não, cara, a gente tinha a possibilidade de trazer vários tipos de produtos que estavam mudando a vida dos brasileiros e a preço baixo. O brasileiro, que muitas das vezes ganha pouco, ganha salário mínimo, né? Ele não tem muito dinheiro sobrando no fim do mês. E às vezes, cara, e na China, com um produtinho importado, ele via a possibilidade de um mundo completo se abrindo para ele. Por exemplo, uma criança que tem uma família pobre, que mora numa quebrada, poderia muito bem ter acesso, há pouco tempo atrás, a mini computadorzinhos, mesmo que fossem ruinzinhos, mais fraquinhos, de R$ 100. E a gente mostrou aqui no canal mini PC nesse preço. Hoje, o mesmo produto, se você quiser comprar aqui no Brasil, pagando taxa e tudo mais, graças a todas as mudanças que aconteceram, você vai pagar às vezes mais de R$ 600 ou R$ 700, o que realmente não vai compensar. A taxa das blusinhas, ela veio para proteger o mercado nacional, mas aqui do nosso lado, do importador, da gente que gostava de comprar as coisas, ela foi uma grande destruidora de sonhos. Eu via acontecendo todo dia. Eu conversava todo dia com muita gente que assiste aqui o canal, com muita gente que comprava no nosso grupo de ofertas e via as pessoas crescendo, comprando um produtinho da China, tendo coisas em casas que jamais poderiam ter tecnologia mais nova, e muita gente também comprando, revendendo, mudando a sua vida, ganhando renda extra e transformando a própria família. Desse lado aqui, do meu lado, do nosso lado, a taxa veio para criar sofrimento e ela não veio para proteger o mercado nacional. Afinal, várias lojas brasileiras que contratam pessoas e tudo mais,
Aumentaram o preço de produto, cara. A grande realidade é essa, porque a concorrência do chinês foi embora. Então, os caras aumentaram o preço, o que faz o nosso salário render menos, o que te obriga a trabalhar mais, né? Ou ter um emprego melhor. Então, assim, eu particularmente entendo que há quem defenda a taxa das blusinhas, mas no meu ponto de vista, não faz sentido apoiar uma taxa tão absurda quanto essa. Para quem não sabe, né, é 92% de taxa para produtos acima de US$ 50. Para produtos abaixo, a gente já está pagando 60% somando todas as taxas, né? Então, é uma taxa abusiva. Vou usar tudo o que tiver ao meu alcance para tentar convencer deputados, ou seja lá quem for que estiver disposto a ouvir a gente, para que essa taxa não seja aprovada. Vou ser bem sincero, que eu entendo que as questões políticas são bem complicadas, tá? Porque se a gente entender a linha do tempo, né? A taxa das blusinhas ela veio por conta do programa Remessa Conforme, que foi implementado pelo Haddad, foi colocado como ministro da Fazenda lá, por culpa do Lula, né? Por culpa é pesado, né? Mas na verdade é por culpa do Lula. A taxa das blusinhas, cara, ela já veio logo de cara taxando em 92% todos os produtos importados acima de US$ 50. E manteve, segundo o Haddad, manteria, né, uma isenção para produtos importados abaixo de 50, né? A Janja, que é a esposa do Lula, disse claramente para a população brasileira que a taxa seria para as empresas, não para o consumidor, uma fala que o Haddad também falou, tá? E o presidente Lula, ele se manifestou publicamente dizendo que era contra as taxas, principalmente quando houve uma segunda votação apenas um ano depois na Câmara dos Deputados para taxar produtos abaixo de US$ 50, ok? Essa votação não aconteceu só por conta de gente da esquerda. Inclusive, o próprio cara que encabeçou essa votação foi o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados na época. O Arthur Lira incluiu uma cláusula na pele do Mover que tratava sobre coisas de mobilidade pública, a taxa de importação para produtos abaixo de US$ 50, que foi aprovada em votação simbólica. Ou seja, um monte de deputado aprovou, tanto da esquerda quanto da direita, sem nem colocar o nome deles ali. Isso nem foi a público. A grande realidade é essa. E depois foi para o Senado, onde foi aprovado também em votação simbólica, e poderia passar pela terceira instância, que era o veto do presidente, que disse com todas as palavras que era contra. Mas a grande realidade é que ele mesmo não se posicionou contra. Por quê? Há toda uma questão política dizendo que se ele se posicionasse contra, isso iria ser aprovado de qualquer forma. Mas pelo menos ele teria mantido a palavra dele em relação a isso. Porém, agora, tanto a galera da esquerda quanto algumas pessoas de direita dizem claramente ser contra a taxa de importação. Ok, né? Então a gente tem dois lados ali opostos dizendo que são contra. Claro que dos dois lados também tem gente que se posiciona a favor. Uma coisa é certa, né? É uma das piores coisas para o governo Lula e pode atrapalhar ele de se reeleger. Então, se há um momento melhor para que essa votação aconteça, eu não sei, né? Porque a Black Friday chegando aí, eleição chegando aí, então vai haver um peso muito forte para que isso seja votado agora. O problema é, será que a galera da esquerda vai querer votar a favor do projeto do Kim? Porque o Kim é da MBL, é da oposição. E será que a direita do Brasil está unida o suficiente para apoiar o Kim ou cada um só está pensando no seu próprio interesse? Bom, conversando com pessoas que estão no meio ali ou estão próximas de pessoas que estão no meio, eu entendo que cada político está defendendo o seu próprio interesse, tá? É, e é isso que é complicado aqui no Brasil, porque eu não vejo as pessoas da política realmente pensando no povo, são poucas pessoas. E até mesmo os que pensam no povo, que eu acredito que talvez pensem no povo, eles estão sujeitos a fazer negociações tenebrosas, né? Com gente ridícula, com gente imbecil, para que se consiga ter um avanço, né, em alguma área ali, para que se consiga pelo menos aprovar alguma coisa, né? Eu mesmo indo para Brasília, é o que eu disse, né, cara? Eu estou pronto para conversar com quem quer que seja, né? E estou pronto
para, né, conversar com pessoas do pior calibre possível, se isso for ajudar para o fim da taxa de importação, né? Bom, basicamente era isso que eu tenho para falar. Se preparem, galera, compartilhem esse conteúdo. Seria muito bom para nós se pelo menos os produtos importados abaixo de US$ 50 passasse a voltar a ser isento, né? Não digo que seria uma vitória, mas seria um grande avanço. É uma coisa bem perigosa que eu estou indo fazer, né, galera? Que se envolver nesse meio político. Eu não acho que é bom, não, eu acho que é ruim para minha família, mas se eu puder fazer a diferença para o Brasil, eu acho que eu vou ter vencido na vida, vou ter vencido na minha carreira aqui no canal, né? A gente vai ter conseguido ir além do esperado já, né? Se inscreva no canal, caso você queira ver o decorrer dessa história, a gente vai cobrir de perto toda essa questão. Não sei se a gente vai conseguir fazer live lá, se a gente vai ter que soltar esse vídeo, mas de toda forma, você vai ter uma informação privilegiada estando aqui no canal. Eu acredito que nesse mesmo formato, assim, de bate-papo, sem cortes. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tamo junto, meus amigos.